Bem-vindos a mais um Debrief em colaboração com a Bola TV. Primeiro que tudo, agradecer aos nossos patronos e patronas que apoiam o podcast. Se é a primeira vez que assistem ao nosso programa, podem aceder a patreon.com/VFF1 e descobrir como se podem tornar patronos a partir de €1 por mês. Poderão ter acesso a conteúdo exclusivo, que contempla vários episódios da história da Fórmula 1, e também ao grupo exclusivo no WhatsApp, sempre com as informações mais recentes da Fórmula 1. Hoje vamos analisar o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, que teve lugar ontem no circuito Gilles Villeneuve. Tenho comigo o Alexandre e o Luís. Para quem está a acompanhar através do YouTube, convido-vos a colocarem questões e a partilharem as vossas opiniões ou comentários sobre a corrida de ontem. Esta foi a quinta corrida da época, quarta vitória consecutiva de Kimi Antonelli. Começo só por fazer aqui um ponto de situação do Campeonato do Mundo de Pilotos e de Equipas. Temos o Kimi Antonelli na liderança com 131 pontos, seguido do George Russell com 88, Charles Leclerc em terceiro com 75, Lewis Hamilton com 72 em quarto. Depois vêm os pilotos da McLaren, Lando Norris e o Oscar Piastri, e seguidos do Max Verstappen com 43. No Campeonato do Mundo de Equipas, temos em primeiro lugar a Mercedes, destacadíssima. Em segundo lugar, temos a Ferrari com 147 pontos. Em terceiro, a McLaren, que este fim de semana não pontuou. E em quarto, a Red Bull com 57 pontos, a quinta equipa, e a melhor do resto é a Alpine. Também já vamos falar mais à frente. Começo aqui então por vos pedir os vossos destaques positivos desta corrida. Alexandre, de forma sucinta. Olá a todos, de forma sucinta, para não dar spoiler. Eu vou aqui abrir as minhas notas, que eu levo isto a sério, não é como o Pedro Filipe nem o Guilherme Nunes, que até foi um covarde, não queria vir hoje só por causa do que aconteceu ao McLaren. Portanto, vamos começar pelas coisas más, que é mais giro depois acabar com o positivo. E depois, não sei, vamos fazer de conta que a gente vai deixar o David moderar e ele depois pode escolher aquelas que ia falar mais. Exato. Penalizações, fez-me parecer um jogo de Portugal contra a Holanda, em que houve um monte de cartões amarelos. Acho que aqui houve penalizações ao pontapé. Voltámos a ver aquela... A gente tem sempre saudades dos anos 80 e 90, mas voltámos a ver aqui uma coisa que não sei se era muito agradável, que foi Carlos a levar voltas de avanço, como se não houvesse amanhã, e muito cedo. Eu não sei o que é dizer da Aston Martin, agora até o banco já parece que é chato. Uma coisa que para mim, eu vou dizer que é negativa ou positiva, foi o Russell ter que sair, acabou o espetáculo. A realização da corrida fez-me lembrar as realizações do Mónaco, porque eu acho que foi muito má, com repetições 3 horas depois, ou coisas super interessantes a passar e não davam porque víamos o Antonelli sozinho a liderar a equipa. Agora vou ser que é para levar com um bocadinho de hate. Eu não gostei muito das declarações do Kimi ao final da corrida e acredito que fosse sem querer. Agora as coisas positivas. A Mercedes, embora tenha interferido, acho que foi muito melhor a deixar os pilotos lutar do que a McLaren. Muitos abandonos, para mim é uma coisa positiva. Eu durante os momentos andei a torcer com um Cadillac aos pontos. E pegando na deixa, o Pérez fez uma perseguição e uma ultrapassagem, embora depois logo a seguir voltasse a ser ultrapassado e a suspensão desfez aos bocadinhos. Eu tenho massacrado a Alpine e o Colapinto. Eu acho que já está na altura de dizermos que a Alpine e o Colapinto já não é só como um relógio avariado. Eu acho que eu vou dizer uma coisa que também podes explorar depois se quiseres, mas é que há claramente uma distância da Mercedes para a Red Bull, Ferrari e McLaren. Embora a McLaren nesta corrida ficámos sem perceber muito bem qual é que era a distância, mas eu acho que é positivo que vamos ter nem que seja pelo pódio, vamos ter algumas disputas interessantes entre quem tem estes carros. Uma coisa boa para mim, mais uma vez, é como os que são as assistências, foi as estratégias falhadas. Sem haver estratégias loucas e que falham, isto não é a Fórmula 1. Porque está toda a gente a criticar, e eu percebo que na McLaren se critica um bocadinho, mas os outros cá mais para trás tiveram a mesma estratégia. Se aquilo não tivesse tido não sei quantas voltas de formação e tivessem acertado e tivessem acabados à frente, eu queria ver se o pessoal tem que arriscar.
O Antonelli e o Russell é giro ter ver aquelas disputas. Eu gostava mais é que fossem de equipas diferentes e não apenas a mesma equipa, mas já é bom. Outra coisa positiva, vermos o Hamilton e o Verstappen ali a tentarem fazer o melhor possível para serem os melhores a seguir. O Pérez fez uma ultrapassagem, já disse, e depois o momento veio a filmaria, está com o Tsunoda, assumiu uma metade deste grande prémio. E essa pergunta que todos querem saber, ela é mais baixa do que eu. Foi sucinto o suficiente ou não? Está ótimo. Luís, enquanto te recompões, eu vou só assim começar por saudar aqui o nosso fórum Por isso é que então pronto, muito obrigado e vamos encerrar. Quase que nada, mas enquanto o Luís se recompõe, só aqui começar por dar as boas noites a todos. Os Hamiltonettes on fire esta semana. Hamiltonettes on fire. Nós conhecemos uma nos Açores. Depois também aqui só dar o Vítor Manuel Fialho, que nos dá boa noite e saudações da Benedita e Alcobaça. O Albano, boa noite, a melhor corrida do ano, capaz de estar certo. Sim, e depois já vamos ali às questões. Entretanto, Luís, agora já recomposto, positivos e negativos deste grande prémio que não incluam o Tsunoda. Para mim, a imagem do grande prémio foi aquele mergulho do comissário. Como é que ias dizer que é ótimo? Não, foi aquele mergulho do comissário de pista a entrar pela dentro da rede adentro. Aquilo parecia parkour. Aquilo foi um momento hilariante para mim. Não sei porque revivo naquilo. Giríssimo. Não, esta corrida para mim foi, acho que foi a melhor corrida até agora do ano. Acho que aquela luta entre os Mercedes, foi... Era o que eu estava a te dizer, David. Durante aquelas primeiras 30 voltas, eu acho que toda a gente se esqueceu do regulamento das passagens do ioiô e da bateria. Aquilo foi mesmo luta à séria. Por centímetros, houve ali uma altura, aquela ultrapassagem, tentativa na última chicane, foi por milímetros. Foi mesmo duro. E depois achei uma coisa curiosa, que foi quem estava à frente era quem cometia os erros. Eles erraram muitas vezes na entrada do gancho, ou falhavam a travagem, mas eram os dois, não era só um. Acho que foi bastante emocionante. Foi pena o Russell ter partido o motor ali, porque íamos ter uma grande corrida. Eu acredito que o Toto a certa altura iria ter um ataque cardíaco, que ele já estava a começar a ter, as palpitações do coração, que ele já devia estar a começar a bombar. Eu acho que ele mais cedo ou mais tarde iria intervir. As declarações depois no final, não, eles correram porque já tinha acabado e soube que não houve. Mas eu acho que a determinada altura eles iam metê-los ali uns travões, porque aquilo estava de facto mesmo muito aceso. E bem, acho que o Kimi Antonelli, apesar do Russell ter estado a ganhar, estava a ganhar 3-0, tinha ganho a sprint, tinha ganho a qualificação e estava à frente da corrida. Eu acho que em termos de ritmo de corrida, acho que o Kimi estava um bocadinho acima, mas o Russell não estava longe e ia-nos ter uma grande corrida. E acabámos por tê-la nas primeiras 30 voltas, depois houve ali um interregno ali de mais 20 voltas e depois o final da corrida foi outra vez giro, com duas tentativas de aproximação, uma concretizada e outra não, a do Hamilton ao Verstappen e a do Gasly ao Lawson, que também foi bastante interessante. Mas sim, para mim o momento alto foi o ponto positivo desta corrida foi o facto de durante algum tempo nós temos esquecido as regras, que é o que se fala mais neste campeonato. Para mim isso foi o ponto mais positivo deste grande prémio. Ponto negativo, é difícil ter, é um bocadinho aquilo que o Alexandre já disse, já eu não consigo achar mais nenhum, quer dizer... eu não consigo achar sempre pontos negativos. Pronto, talvez a falta de fiabilidade que houve mais uma vez durante o Grande Prémio, durante o fim de semana todo, com a Red Bull e em várias equipas, com a Visa Cash App, Multibank MBWay, cartão de crédito, na partida do Grande Prémio. Na sexta-feira tinha tido problemas com o Liam Lawson. O Albon também teve alguns problemas.
pronto, vou-me ficar por aí, que é a falta de fiabilidade dos pontos negativos. Porque de resto, em termos de corrida, acho que não ficou nada por dizer. Acho que foi uma grande corrida de Fórmula 1. Acho que foi uma boa corrida e acho que ficámos satisfeitos deste fim de semana. Isso não é negativo. Tu imagina Mas não. só. Vamos borrifar-nos da vida e vamos já para o Isso. que Não. Deixem-me só aproveitar porque temos aqui um comentário que eu acho que está aqui um bocado relacionado com aquilo que o Luís está a falar sobre a corrida, com estes novos regulamentos, que é o Albano Sampaio, que nos pergunta o que pensam da aparente redução da artificialidade das corridas. Eu acho que o Luís já respondeu, de certa forma. Alexandre, queres fazer aqui algum comentário em relação a isto? Eu acho que ela não reduziu. Aliás, o Max voltou a fazer uma fita sobre o assunto. Se ele tivesse a conduzir um Mercedes, gostava de saber se ele estava tão preocupado com os 60-40 ou os 50-50. Eu acho é que vai haver corridas em que se vai verificar mais isto, ou vai-se verificar menos conforme os tipos de traçado. O Alonso disse na última corrida que só íamos começar a ver se as alterações faziam sentido ou não, as pequenas no próximo. Portanto, eu acho que temos para mais umas corridas para ver se há aqui melhorias ou não. Mas acho que é uma boa pergunta para voltarmos. O Albano fazer o favor de voltar a perguntar quando daqui a mais 2 ou 3 corridas. Mas olha, que eu pensava que ia ser esta pista, ia ser bem pior daquilo que foi, com aquela quantidade de retas que tem. Mas tiveste alguns a morrer. Eles morriam. A morrer muito antes de parar. Sim, eles morriam. Aliás, a ultrapassagem do Hamilton, apesar de ser uma boa ultrapassagem, vê-se que o Max começa a regenerar, começa a perder bastante mais cedo. Mas pensava que ia ser pior, pensava que o drop de potência iria ser muito maior. Eu acho que as equipas já estão cada vez mais, de grande prémio para grande prémio, estão a compreender mais o modo de funcionamento destes carros e cada vez vão se adaptando mais a isto. Portanto, a esta maneira, a nova maneira de conduzir. Se a gente gosta ou não, isso é outra questão. Agora, que eu acho que eles cada vez estão-se mais a adaptar e cada vez se vai notar, se calhar, menos aquele drop gigante que existia na Austrália e na China. Aquilo era gigantesco e nesta grande prémio, nesta pista em que tu tinhas bastante partes a fundo, se calhar aquelas alterações que a FIA fez para o grande prémio de Miami, se calhar poderão estar a dar resultado. Se calhar em Monza é onde nós vamos ter mais gritante, mais esse drop gigante de potência. Mas isso em Monza sempre foi. Isso em Monza sempre foi. Agora, que eu acho que, mais uma vez, a corrida foi tão interessante em termos de batalha que a gente esqueceu-se dessa parte do drop. E é uma maneira nova de conduzir e eles têm que aprender. Não é natural, mas cada vez mais. Já não vês um Max tão crítico como era antigo. O Max até se criticou mais, nem foi a Power Unit, foi as regras que existem na Fórmula 1. Nem falou muito do carro. Para mim tivemos upgrades. Houve muitos upgrades aerodinâmicos em muitas equipas. Para mim também. Sim, mas também tivemos outra vez o Piastri a dizer que foi outra vez surpreendido mais uma vez por um pico que lhe deu uma potência superior a se ele tivesse com o acelerador no totalmente a fundo. E isso para mim é que é preocupante. É que continuamos a ter algumas situações em que o piloto não está em total controle da situação. Eu vou só aproveitar para dar os meus aspectos positivos e negativos. Positivos, vou referir, o Lewis Hamilton teve um fim de semana bom. Para mim foi a melhor corrida dele. E atenção, não é pelo facto de ter tido o melhor resultado desde que chegou à Ferrari, mas acho que foi o fim de semana mais composto dele desde que chegou à Ferrari. Foi rápido desde a primeira sessão de treinos livres. Foi superior ao Leclerc. Fica a questão, essa que é aquilo que vamos aguardar para ver nas próximas corridas, se foi só um piloto em uníssono com o carro num circuito no qual se sempre sentiu bem, ou se é efetivamente fruto de algumas mudanças que foram operadas no interior da equipa, nomeadamente de algumas alterações nos engenheiros que fazem parte da equipa dele na garagem. Aspectos negativos, vou dar à Aston Martin, porque já começa a ser um bocado ridículo, para ser muito sincero. Começaram a época com os tremelicares do carro, quando isso está resolvido, agora até parece que tem um conceito demasiado extremo da forma como posicionaram o assento do piloto, que ficou solto e que teve que levar
que o Fernando Alonso desistisse. Eu acho que é um bocado ridículo e só vai reforçar um bocado a minha ideia, que é que esticaram demasiado o conceito, foram demasiado gananciosos para a primeira época. Não acho que isto seja totalmente responsabilidade da Honda, e eu já falei algumas vezes com o Sérgio sobre isso, uma vez que ele é um aficionado da Honda. Acho que a Honda obviamente também tem responsabilidades, mas a Aston Martin também tem responsabilidades até na forma como exigiram da Honda, sem terem qualquer respeito ou tentarem compreender em que posição é que estava a Honda para conseguir desenvolver uma unidade motriz para este ano. Posto isto, vamos então começar pelo tema quente, que foi a Mercedes, que foi a grande causa, a causadora do principal entretenimento. Vou até referir aqui a corrida sprint, quer na sprint, quer na corrida principal de domingo. Tivemos uma batalha intensa, rádios quentes, principalmente do Kimi Antonelli com a equipa. Pensei que por momentos a tinta que o Toto Wolff tem no cabelo caísse à frente de toda a gente, porque honestamente, quer dizer, ele com aquela idade tem que ter cabelo pintado. E depois... Eu pinto branco. E fica aqui... Vocês gozam comigo de eu falar da namorada do Tsunoda, mas tu podes falar se o Toto Pinto tem cabelo ou não, está bem? É que baixaste a bitola. Baixaste a bitola e esquece as coisas. Daqui a bocado está a falar das pulseiras do outro. Ou Não, das sobrancelhas do Vasseiro. Isso já foi há 4 épocas atrás, a questão da joalharia. Mas, entretanto, tenho pena daquilo que aconteceu ao Russell, porque acho que nos privou aqui de uma batalha ainda mais intensa. Eu começo já por dar a minha opinião. Acho que o Kimi Antonelli estava mais rápido. Prova disso foi quando ele, numa das ultrapassagens que consegue consumar, acho que é a última antes do Russell desistir, ele ganha muito tempo, muito rapidamente, mas depois comete aqueles erros de piloto de segundo ano, que é perfeitamente normal para a idade dele, que é falhar pontos de travagem, e acaba por abrir a porta a que o Russell consiga ganhar novamente essa posição. Luís, o que é que isto vai mudar na dinâmica? Como é que tu viste esta batalha, primeiro de tudo? Viu esta batalha como já não via uma batalha destas já há algum tempo. Foi espetacular. Adorei os comentários. Eu juro que pensei que o Luís tinha ia dizer, vi no telemóvel. Não vi. Podia ter visto noutro sítio, mas infelizmente não vi a corrida. Não, adorei. Foi, acho que a batalha já no sábado se tinha. Eu gostei imenso da postura do Kimi. É assim que vamos correr. Eu gostei muito dessa. Gostei pela picardia que irá. Aquilo está aceso, está quentinho. É aquilo que a gente gosta. Não é aqueles companheiros de equipa fofinhos. És tão bom, corres tão bem, tu és rápido, vai ser difícil. Não, gostei. O puto tem ganas e não tem nada a perder. Quem tem a perder é o Russell. E o puto não tem nada a perder. E está a conduzir. Ele que entendeu muito bem este novo conceito. E está a conduzir que é um estrondoso. E ele já tinha demonstrado o potencial. E se ele se habitua a ganhar e deixa de ter a pressão de ganhar, e portanto ganhar para ele passa a ser o normal, cuidado, porque os outros que se cuidem, porque o miúdo tem mesmo jeito para a coisa. O Russell, quer queiramos, quer não, estava a ser rápido, apesar do Kimi ter, eu acho que o Kimi estava ligeiramente mais rápido, mas o Russell conduziu de uma maneira espetacular, mesmo a defender, a defesa que ele fez. Quantas vezes já vimos defesas daquelas, portanto, e conduziu bem, estava rápido, e o que é o facto é que ele ficou à frente dele tanto na qualificação como na sprint, e nesta corrida nunca ninguém saberá se ele ia ganhar ou não. Mas o que é um facto é que quando ele assistiu estava à frente da corrida, não estava em segundo, estava à frente. Ele foi ultrapassado, errou, cometeu erros, mas a pressão a que ambos os dois estavam, era muito fácil de cometer qualquer tipo de erro. Mas gostei muito, acho que a dinâmica é o Russell limpar a cabeça. O próximo grande prémio é um grande prémio muito especial, não representa praticamente nada em termos de hierarquias, porque é o Mónaco, nunca ninguém sabe como é que é. Portanto, a hierarquia é feita no sábado, pelo menos historicamente, com este regulamento vamos ver o que é que a corrida poderá dar,
mas vamos ter se calhar mais uma ideia como é que as coisas estarão em Barcelona. Agora que o Kimi está com um ascendente brutal e está com uma aura e está... Porque os erros que ele comete alguns erros, mas mesmo assim, os erros onde ele comete-os nas sprints, onde não se prejudica muito em termos de pontuais, e depois o sítio onde ele comete os erros, tem sempre ali uma escapatória que o ajude, entre aspas, a compensar esses erros, que foi na chicane, no gancho, tem corrido bem. Agora que ele tem jeito para a coisa e é um candidato sério a qualquer vitória, já não digo para o campeonato, porque ainda faltam muitos pontos, com este regulamento ninguém sabe o dia da manhã, mas que é um candidato à vitória, isso não tenho dúvidas. Alexandre, como é que viste esta batalha entre estes dois pilotos? Não sei porquê. Não vai Não, agora vou dizer uma coisa séria. Eu vou guardar mais brincadeiras para o prognóstico do Mónaco. Esta batalha pareceu muito mais real e divertida do que as poucas batalhas que conseguimos ver do Norris e do Piastri no ano passado. Verdade. E acima de tudo, com uma capacidade do Kimi de recuperar dos erros quando a gente se atrasava e que recuperava logo. A mim não me surpreende que o Russell, e não está cá o Vasco Pinheiro para malhar no Russell, nem no piloto, nem no penteado, por isso vou fazer um bocadinho. O Russell tem uma larga história, não só de fazer corridas sem falhas, como também depois de falhar nas últimas voltas quando é pressionado. E eu acho que com estilos diferentes, eles conseguiram... Houve ali falhas, como o Luís lembrava bem, falhavam os dois no mesmo sítio, portanto eu acredito que alguma coisa no carro, na maneira como ele se comportava, não os ajudava. Eu acho que eles nos fizeram esquecer, a grande mais-valia era o que perguntava aí o Boban, eles fizeram-nos esquecer os regulamentos, porque não viste ultrapassagens só por fazer ultrapassagens e viste-os a arriscar, outras a fazer coisas programadas, ele a contra-atacar, fez lembrar outras equipas do passado que tinham dois pilotos capazes de lutar, para não dizer a própria Mercedes, e que quando a gente os deixa lutar um bocadinho, e eu por acaso não concordo nada, eu acho que o Toto, se tiver o CFO ao lado e lhe for dizer deixa andar que as ações estão a aumentar, deixa-os andar à castada, ele se calhar esquece disso desde que um ganhe o campeonato, não é? Desde que não se fiquem os dois de fora. Portanto, eu acho que ele se vai esquecer. Aliás, se vocês repararem, eu faço um bocadinho de pesquisa para vir aqui, nem que seja só para vos envergonhar um bocadinho. E quase todos os reviews que havia nas redes sociais e as fotografias estavam normalmente os dois, ou era em inglês e estava o choradinho do Russell, ou estavam os dois Mercedes na capa. Portanto, para quem às vezes tem dúvidas, eu próprio tenho dúvidas, se vamos ter dois pilotos que lutam por um campeonato da mesma equipa, em termos de publicidade, em termos de projeção, esta corrida é uma boa imagem do que é que isso significa para vender a equipa. Sabes outra coisa que eu achei? É que quem estava atrás ganhava muito tempo. Nós vimos quando o Russell era ultrapassado, ou quando o Kimi cometia algum tipo de erro, ia buscar muito rapidamente o Russell. Eu acho que o efeito de cone, pelo menos nesta corrida, era bastante grande. Porque nós vimos o Hamilton, por exemplo, o Hamilton com o Verstappen a apanhá-lo, a ganhar-lhe bastante tempo, e depois quando finalmente o consegue ultrapassar, e ouvimos isso nas declarações deles, que o efeito de estar atrás era bastante grande. Vimos o Verstappen nunca se afastou muito do Hamilton, esteve sempre ali, mesmo quando se afastava, quando cometia algum tipo de erro e ficava a um segundo, rapidamente ia recuperar esse tempo. Mas eu acho que isso também poderá estar relacionado com o menor, o quase não haver desgaste dos pneus. Não, sim, mas não estamos bem, mas não é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar ou seja, o Kimi, como os carros a seguirem mais próximo os outros, porque muitas vezes uma das maiores preocupações é essa, é o desgaste dos pneus. Sim, mas não era isso que eu estava a falar. O que nós estávamos a falar era que o Kimi rapidamente ia buscar o Russell quando cometia algum tipo de erro. Sim. E eu acho que o efeito de estar atrás nesta pista era bastante grande. Ou seja, o efeito Condar tinha bastante importância na velocidade. Eu estou a dizer que acho que não foi só isso. Acho que foi isso, mas também o facto de não haver preocupações com a gestão dos pneus.
Eles neste momento ainda estão preocupados com outras coisas, eles já nem se lembram dos pneus. Mas se tu fores ver uma coisa, Os pneus, é quando eles podem compreenderem como é que isto funciona como deve ser. Não, eu acho que muitas vezes já notas, e por exemplo em Miami havia um desgaste que pôs algumas equipas em maus lençóis. Bem, eu vou aproveitar só aqui para terminar aqui com esta pergunta que o Vítor Manuel Fialho nos faz, que é, depois do Grande Prémio de domingo, será que o Toto vai impor Silver Arrows Rules? Aqui o Alexandre acho que já respondeu de certa forma, tudo depende da forma como estão as ações. Luís, o que é que achas? Não, eu acho que enquanto eles tiverem um carro dominador, e vimos que tem ainda uma margem gigante, porque apesar de eles estarem em luta direta e onde sabemos que eles perdem sempre muito tempo, eles continuavam a ganhar tempo aos demais, e prova disso foi o Kimi Antonelli, que faz a volta mais rápida da corrida na última volta, portanto era quando tu estavas a dizer que os pneus já estavam um bocadinho mais desgastados. Portanto, havia ali Era exatamente, não havia... Portanto, ainda havia ali muita margem de carro para ganhar vantagem. Portanto, enquanto eles forem os únicos candidatos ao título, eu acho que não vai haver regras. Agora, se outra equipa começar a imiscuir na luta pelas vitórias, aí se calhar já começa a haver algumas regras. Agora, enquanto não houver, let them race. E enquanto for assim, toda a gente só tem a ganhar, e é aquilo que o Alexandre diz, é a melhor promoção que tu possas ter para qualquer investimento que tu possas fazer em qualquer área, que é luta direta e imprevisibilidade de quem é que vai ganhar. Ninguém sabia quem é que iria ganhar. Tu aqui acabou por ser uma tempestade perfeita. Para já, os Mercedes tinham uma vantagem muito grande em relação à segunda equipa, que na minha opinião era a McLaren. Se nós virmos nas primeiras 4 voltas da sprint, em que eles estão os dois a batalhar um com o outro, eles ganham 0.7 por volta à McLaren, a batalhar um com o outro. Portanto, acho que estamos falados sobre a vantagem que a Mercedes tinha. A segunda questão é que, e nós já vimos isto em vários outros anos da Fórmula 1, é que há um momento em que o piloto que está a perder tem que travar o ímpeto inicial do companheiro de equipa, também como uma forma de mandar uma mensagem para dentro da equipa. E foi isso que acabou por acontecer em Barcelona em 2016 entre o Rosberg e o Hamilton. Portanto, o Russell vinha determinado com tudo para conseguir recuperar e ganhar aqui qualquer coisa e mostrar à própria equipa que ele ainda é o piloto no qual ao qual eles confiaram a liderança da equipa. Assim sendo, como é que vocês acham que o Russell vai para o Mónaco? Ele que estava bastante em baixo depois desta situação. Qual é que acham que vai ser o mindset dele para a próxima corrida? E se isto poderá ter algum impacto na forma como a equipa gere os dois pilotos. Fala-se muitas vezes em a equipa dar preferência a um deles, eu pessoalmente não acredito, mas podem seguir sempre mais a direção de desenvolvimento convenha a qualquer um deles. Alexandre, como é que achas que o Russell se vai aguentar a partir do Mónaco? Bem, tal como o Luís já disse, o Mónaco é uma pista muito especial. Aliás, a primeira coisa que o Russell tem a fazer no Mónaco é tentar fazer a última volta de qualificação à frente do Leclerc, porque o Leclerc, para variar, a fazer a volta mais rápida e espetar-se na última oportunidade, que é para ver se fica à frente, que é o habitual. Passando o meu momento de raro hater ao Charles. Mas é que eu acho que ele não está... Eu acho que os mídias ingleses estão a fazer mais... Eu sei que ele às vezes é um bocado drama queen, Jorge. Estão a fazer mais dele do que realmente... O que nós vimos... Eu já aqui muitas vezes disse que eu se tivesse pilotos na equipa e fosse time principal, que não ficam chateados quando acontecem estas coisas, então não queria que tivessem na equipa. Eu acho que ele reagiu super bem. As declarações que ele faz a seguir, a maneira como as expressões a chegar à boxe, com toda a gente em cima dele, eu acho que ele controlou-se super bem. Há pilotos com 7 campeonatos do mundo, quando perderam um deles, não tiraram o capacete e bem, durante uma data de minutos até fazer. Verem, o Russell nem sequer demorou muito tempo a tirar o capacete. Eu acho que, ao contrário do que vocês estão a dizer, desculpem, do que algumas pessoas escreveram e disseram a seguir à corrida, eu acho que o Russell sai do Canadá perfeitamente convicto, tem capacidade para derrotar o companheiro da equipa, porque não foi falta de capacidade dele.
até sabemos melhor, a não ser que tenha sido culpa dele a avaria, não foi falta de capacidade dele que ele não teve a oportunidade de ganhar a corrida. Ele andou a lutar taco a taco com a companhia de equipa. Pode-lhe fazer confusão. Eu semana passada estava aqui a comentar que o CDI da Mercedes podia dizer CABRO do italiano, podia ser um bom acrónimo para a coisa, mas é discutível. Se quiser o outro, se quiser picá-lo, que ele tem muito mais experiência e consegue igualá-lo. Mas em algum momento, minha opinião, eu não vi em nenhum momento da corrida em que o Russell não pudesse ganhar, não pudesse suplantar o companheiro de equipa. Portanto, eu acho que ele sai fortalecido desta corrida. Antes de irmos aí, Luís, para as considerações finais sobre este tema, só dar aqui as boas noites ao Gilberto Barros, que também nos dá as boas noites, boa noite a todos. O Carlos Sá, dos Açores, que, com exceção da Abu Dhabi 2001, é a melhor corrida desde 2021. O resto é conversa fiada, na minha opinião. O Kimi se passou, o Russell ganhava tempo facilmente, aliás, perdia tempo, era com os erros. Luís, considerações finais sobre esta batalha e que impacto é que isto poderá ter na dinâmica da equipa? Eu acho que não vai ter impacto nenhum, que é aquilo que a gente estávamos a falar. Enquanto a Mercedes tiver este domínio sobre as outras equipas, vai deixá-los correr e não vai cortar as penas a ninguém. Acho que o Russell, como o Alexandre disse bem, não demonstrou em pista que era tão rápido. Eu acho que o Kimi estava um bocadinho mais rápido, mas não era assim uma diferença por aí além. E se dizia que o Russell, em Miami, correu mal a corrida ao Russell, mas o que é um facto é que ele em 5, esta foi a sexta corrida, já teve alguns problemas e o Kimi ainda não teve nenhuns. Ou teve, e o único erro que o Kimi teve foi lá na Austrália e aquilo correu-lhe bem, a recuperação do carro. De resto, acho que o Russell faz não está armado em Calimero, como o Alexandre disse de outros pilotos. Eu acho que ele ainda não se armou em Calimero. A única coisa que ele disse, pronto, tivemos azar nesta corrida, tenho pena. Claro que qualquer piloto ficaria chateado naquela situação, ele estava à frente. Quando ele desiste, ele está à frente da corrida, portanto, é normal que ele ficasse chateado. E é normal, o campeonato não está fechado, como é óbvio, ainda faltam muitos pontos. O ano passado havia menos pontos, mas também havia muito menos corridas e vimos o que deu no final do campeonato. Portanto, o campeonato ainda não está fechado quando dizem já tem 46 pontos, ou o que é, de avanço, o campeonato. Não, esquece lá essa parte, porque ainda faltam 17 corridas para acabar isto. Para já, 17 para já, pode ser que ainda faltem mais algumas. Portanto, o Russell acho que vai de cabeça normal. O Grande Prémio do Mónaco é sempre um grande prémio diferente, especial. Vamos vê-lo se calhar com mais... e entretanto já vão passar mais 2 semanas e eles começam a preparar. Agora vão passear um bocadinho durante 2 ou 3 dias todos, depois voltam ao trabalho. Durante o fim de semana vão fazer umas fotografias e mais uns commercials, ou vão fazer mais algumas coisinhas. E este já passou e já estão com o mindset para outra corrida e siga a Marinha. Exatamente. Antes de passarmos ao próximo tema, só aqui o Pedro Filipe nos veio fazer uma visita a dizer que o Alex ainda não disse nada de jeito. Nem ele nem nós, mas tudo bem. Não foi só ele. Eu já falei da tinta de cabelo do Toto e o Alex veio aqui com o headline da namorada do Takuma Sato. Não, do Tsunoda. Deixa o Sato. Esse já precisa mesmo. Esse é que já precisa pintar o cabelo, provavelmente. Aproveitando aqui. Espera aí, deixa-me responder à provocação. Nós não estamos a dizer nada de jeito porque queremos manter o nível que ele deixa aqui no podcast quando participa. É só por isso. Está justo, vamos aguardar a próxima resposta do Pedro Filipe. Entretanto, aproveitando aqui o comentário do Luís Tiago Martins sobre a rotina dos pilotos no pós-corrida, houve um piloto que alterou a sua rotina, evitou o simulador, não teve que andar a fazer anúncios e conseguiu aquele que eu acho que foi o melhor resultado. Ora bem, foi o melhor resultado dele desde que chegou à Ferrari, mas também acho que em termos qualitativos foi o melhor fim de semana dele pela Ferrari, independentemente do segundo lugar. A Ferrari foi uma das equipas que capitalizou bem os problemas que a McLaren teve, a outra foi a Red Bull, mas ficou sempre um bocado a sensação de que daria uns passos atrás
da Mercedes então nem se fala, mas também da McLaren. Luís, como é que avalias o fim de semana da Ferrari, nomeadamente este segundo lugar do Lewis Hamilton? Foi um fim de semana de contrastes. Vimos um lado da garagem que normalmente não é o lado da garagem que anda mais à frente, mas gostei de ver esse lado da garagem. Vimos um piloto, para as próprias declarações do Hamilton no final da corrida, parecia outra. Claro que o resultado ajuda, mas o que eu reparei foi que as declarações dele, que se calhar foi dizer que teve que mudar muita coisa dentro da equipa para as coisas funcionarem. Se calhar ele é que tinha razão e agora vamos tirar as provas dos novos nos próximos grandes prémios, se aquilo continua a correr bem ou não, porque pelos vistos por estas declarações ele não conseguia fazer aquilo que queria, porque havia muita burocracia, havia muitos métodos, muita coisa que ele queria implementar que não conseguiu. Ele aos poucos e poucos está a implementar, pelo menos é o que ele diz das declarações, implementou-os e pelos vistos deram algum resultado. Agora, se isto vai-se rever noutros grandes prémios ou não, vamos ver. Eu acho que a Ferrari, se isto deu resultado, e se antigamente dava resultado para o outro lado da equipa, eu acho que o que eles têm que fazer é terem duas equipas dentro da mesma equipa. Porque se nós vimos que se as coisas para o lado do Hamilton, que ele diz que conseguiu mudar, lhe correram bem e pelos vistos não correram tão bem ao Leclerc, e quando corre bem ao Leclerc, pelos vistos não corre bem ao Hamilton, se calhar eles têm que ir por caminhos diferentes e não irem sempre os mesmos. E vamos ver, porque a diferença entre o Hamilton e o Leclerc foi gigantesca. Apesar do erro do Leclerc a seguir lá um virtual safety car, quando ele sai da chicane e quase que perde o carro. A diferença era brutal. O Hamilton teve sempre muito mais à vontade no fim de semana do que o Leclerc. É bom. Não tivemos os McLaren para vermos se era a segunda, se era a terceira equipa, não, porque o ritmo da McLaren era bom depois daquilo. Claro. Mas sim, hoje gostei. É sempre bom vermos pilotos felizes e contentes e o estilo de condução dele era brutal. Eles passavam ali a milímetros do muro dos campeões. E uma coisa que eu achei curiosa foi, enquanto o Russell, apesar da batalha ser muito mais intensa entre o Russell e o Kimi, houve ali alguns erros. Quando o Hamilton e o Verstappen estavam os dois a coisa, se calhar foi coincidência. Tu não viste nenhum erro. Ninguém errou. O Verstappen errou uma vez no fim, na penúltima volta à entrada do gancho. Sim. Achei essa diferença gira. Também a batalha não era tão intensa como era na Mercedes, mas achei essa diferença. Mas é sempre bom ver o Hamilton, quantos mais pilotos estiverem lá em cima a darem bons espetáculos, é sempre bom. E é sempre bom ver uma luta entre o Verstappen e o Hamilton. Já tínhamos algumas saudades de ver. E uma luta que não era... Portanto, eles sabem lutar e não é preciso empurrarem-se uns aos outros para darem boas corridas. Alexandre, o que é que achaste deste fim de semana da Ferrari? Um fim de semana de contrastes entre os dois lados da garagem, se bem que um Leclerc claramente mais perdido em relação ao setup do carro. Ele próprio também referiu que este nunca foi um circuito em que se desse particularmente bem. Eu, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Pedro Filipe ou com o Guilherme Nunes, que basicamente as pessoas em casa é fácil, é o que eles disserem ou ao contrário. Eu agora vou discordar do Luís Tiago Nunes, com o qual normalmente concordo. Eu não gostei nada das declarações do Hamilton e eu volto a fazer o disclaimer de fofinho que eu acho que o Hamilton é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 de sempre. No entanto, diz estas parvoices como agora é que temos a equipa de engenharia pela qual eu tanto lutei, estamos a ter bons resultados. Não estamos, está ele. E também gostava só de saber que ele fez uma boa corrida e não ganhou nada. Só para ficarmos claros. Não ganhou nada. Portanto, vamos esperar mais um bocadinho antes de recolher os louros de algo. Já agora recordo que outros pilotos da Ferrari que também supostamente melhoraram a equipa, ganhava ele, ganhavam esses, que este não ganhou, e ganhavam também os companheiros de equipa por arrasto. Portanto, calma. É que o patético disto é que ele não precisa de declarações assim. Mas é uma coisa que lhe está... É como agora não faço simulador porque eu quero é fazer old school. Exato, amigo. Menos. Não precisa mesmo disso. Portanto, mais uma vez, é só uma corrida. Vamos esperar. Eu acho que a Ferrari até tem sido, nestas 5 corridas, que nós só vamos em 5 corridas, tem sido um bocado injustiçada, para variar, pelos mídias,
porque é preciso ver que a Ferrari está em segunda do campeonato. É verdade que já está a mais de 50 pontos, ou 70 da Mercedes, mas também já leva 40 à frente da McLaren. É que agora também ninguém anda a bater palmas, porque a Ferrari este ano, tirando uma corrida, fez uma estratégia mais ou menos simples, que é o que eu digo, a Ferrari, leiam o livro das regras, não inventem e vão ver que aquilo mais ou menos no pódio pode ser que acabe. Então, ninguém bater palmas a isso. Eu, como sou o primeiro ferrarista da cacetada, quando aquilo coisa, também sou de vez em quando basta relembrar, os meninos estão em segundo no campeonato. E se assim continuarem, e os pilotos, poucos pontos do Russell. Portanto, não comecem. A Ferrari fica em segundo, não sei quantas vezes, quer dizer, fica em segundo, terceiro. Aqui a questão é, a Ferrari tem que dar um passo em frente para lutar pelo campeonato. E não está em frente ao precipício e toma parte. Eles podem estar em segundo lugar do campeonato, mas a maior parte das vezes a terceira equipa, que é a McLaren, ou só teve um carro à partida, ou não teve nenhum, ou então fizeram porcaria como fizeram este fim de semana e não tiveram pontos nenhuns. Obviamente também tem que ser dado mérito à Ferrari, porque pelo menos acertaram na estratégia, e já que estamos aqui sempre para os condenar cada vez que falham a estratégia, também temos de realçar quando eles não inventam e seguem a estratégia. O problema é, em andamento puro, e aquilo que nós vimos mesmo na própria sprint em 20 e tal voltas, foi que os Ferrari não tinham um andamento para os McLaren, ou melhor, tinham para um dos McLaren, que é o piloto que tem sido mais vocal a queixar-se da dificuldade que tem tido em adaptar-se a este... Não tinham andamento ou não tinham motor? Não tinham... Pode não ser motor ou pode não ser andamento, isso aí não sei, mas o que é certo é que também não tiveram upgrades. E o que é certo é que nós continuamos a ver um discurso de vamos ter em Miami o carro mais revolucionário, não sei quantos upgrades, não sei o quê, depois já não é bem assim, depois é para o Canadá e chega-se ao Canadá e não tem nada. Eu não estou a dizer que discordo desta estratégia da Ferrari em relação ao desenvolvimento do carro, nem sou ninguém para discordar, nem para concordar, porque não tenho conhecimentos para isso. Aqui a questão, e eu continuo na minha, que é, enquanto forem estas pessoas à frente da Ferrari, a Ferrari nunca vai chegar a lado nenhum. Em relação à questão do Hamilton, eu já disse, achei que foi o melhor fim de semana que ele teve desde que chegou à Ferrari. No entanto, concordo com o Alexandre. Mais uma vez, as declarações dele são péssimas. São péssimas porque ele estava ali e, como o Alexandre bem referiu, ele não ganhou nada. Ele ficou em segundo lugar. E foram os 100 milhões por época para comprar a liderança deste piloto, e a liderança deste piloto de 100 milhões é celebrar como se tivesse sido campeão do mundo por ter feito um segundo lugar. É que eu conseguia compreender aquelas declarações se ele tivesse ganho a corrida. Mas é que ele não ganhou a corrida. Ele só teve duas coisas. Um pódio, que é o mínimo exigível, se o carro assim o permitir, e bateu o companheiro da forma mais contundente até à data, que era aquilo que muita gente esperava desde que ele chegou à Ferrari. Portanto, acho que ainda há muitos passos para dar em frente da Ferrari e eu continuo com as minhas dúvidas. Respira. E agora deixas-me falar do Leclerc. Não? Agora deixa-me falar à vontade do Leclerc. Fala, Alexandre, desculpa. Se dúvidas houvesse sobre a que equipa que o David Antunes torce, ficaram aqui esclarecidas. Mas o primeiro crítico. É preciso dizer que o David tem a mesma lógica do que o antigo presidente da Real Madrid dizia, que era o Real Madrid só pode acabar em primeiro ou em segundo e não pode acabar em segundo 2 anos seguidos, não é? Nem sempre é assim, mas a questão é que já é segundo já é muito bom nesta altura, mas pronto. Olha, eu acho que o pior do Leclerc este fim de semana foi ele próprio, que eu acho que ele se criticou mais a ele do que se calhar as outras pessoas sequer tinham reparado. E acho que sinceramente ele criticou-se demais. Foi o pior fim de semana que eu já tive na Fórmula 1. Se calhar fomos investigar um bocadinho, de certeza teve alguns também igualmente. Barcelona 2013, lembras-te das curvas para a esquerda do carro? Ninguém descobria nada de errado. Acho que não percebi muito bem o que é que se passou ali. Não sei do que é que se passou ali, mas acho que também exagerou. Até porque o pior fim de semana de sempre não pode ser estar constantemente
nos pontos e não estar assim tão longe do atenção, um bocado de exagero. E gostava só de saber que a dificuldade do Leclerc em dominar o carro e de muitos dos pilotos nesta corrida, só para fugir aqui um bocadinho ao tema da Ferrari, só para irritar o David, mostrou, porque a maioria das pessoas que se calhar não segue este desporto com a mesma vontade que nós seguimos, e se tivéssemos uma realização melhor, ainda mais tinha notado, este grande prémio, sem estar a chover, a sério, mostrou grandes atravessadelas, grandes domínios dos pilotos, que eu gostava que as pessoas, quando aquilo dá na repetição, tivesse lá sempre a velocidade a que eles estão a fazer aquilo ao lado, porque fazer power slides e corrigir atravessadelas àquela velocidade e com aquela não é, são claramente neste caso 22 pilotos que estão lá, e podiam haver mais 22, mas para quem critica às vezes, ia se lembrar, aquilo não é mesmo para todos, não é? Porque pegar naquela barcaça de 5 metros e uma porrada de quilos e andar a 190 a corrigir e a fazer curvas e responder à atravessadelas, não é para todos. E este grande prémio teve mesmo muitos momentos em que os pilotos, uns porque as barcaças andam mais para o lado do que para a frente, passaram muito tempo a dominar o carro. E agora só para te dar a dica para qual é que eles passaram, não sei se é McLaren sobre a Red Bull, mas o Isaac passou mais de metade da corrida sem perceber porquê, a tentar manter só o Red Bull dentro de pista, e nem todas passaram nas imagens da transmissão principal, mas sem como eu, às vezes faz assim uns loops pelos pilotos, o que eles andam a fazer. Ele corrigiu cada atravessadela do carro, que aquilo parecia mais rallycross do que parecia Fórmula 1. É verdade. Mas... Já te acalmaste com a Ferrari? Queres falar mais um bocadinho? Eu estou calmíssimo. Agora, se isso é ser calmo, não te quer ver nervoso. Mas vamos agora dar... irrita-me aquilo. Não se nota. Mas... Imagina o gajo a colher vai ser no aeroporto e no mesmo voo e atrasar um avião, estás a ver? Deve ser uma coisa jeito. Para não ser só eu com a Ásia, e para o ilustre Guilherme também ficar com a Ásia, vamos esfregar aqui um bocadinho de sal na ferida. E alguém há de me explicar, algum de vocês me consegue explicar o que é que passou pela cabeça daquelas alminhas na McLaren, se bem que a McLaren é o caso mais visível, mas eu consigo compreender uma Audi, consigo compreender um Sainz, não consigo compreender uma McLaren, que é uma equipa que está bem posicionada na grelha, tem a possibilidade de conseguir bons pontos, eles tinham um ritmo para mais, basta ver aquilo que o Norris estava a fazer até ter ficado sem transmissão, e depois pronto, teve um toque de gênio, meteu-se no avião e foi para Indianápolis ouvir, já não chegou, foi a tempo de ouvir alguns motores ainda mais ou menos de jeito. E o Piastri, apesar das penalizações das 3 paragens nas boxes e tudo isso, acabou em 11º, se não estou em erro. Eu só queria dizer que, para além de terem cometido o erro, aquilo que me chocou ainda mais foi o tempo que eles demoraram a reagir ao erro, e de poderem, tiveram que 3 voltas de formação, e em nenhuma delas mandaram os pilotos para as boxes para substituírem, para mudarem os pneus. O Piastri acaba por parar ao fim da volta 1, o Lando Norris para no final da segunda volta. Portanto, vocês conseguiram compreender que satélites é que a McLaren consultou para esta estratégia? Alexandre, começo por ti. Eram da Temu? Por acaso, eu vou fazer uma daquelas analogias para vocês se rirem. Mas é que eu acho que a McLaren, e para eles não levarem sozinhos a Audi, e a cara do Hülkenberg no final da corrida também mostrava muito o que é que ele achou. A cara que ele fez foi mais ou menos aquela. Nós tínhamos uma expressão quando andava na universidade e estávamos à espera de ir fazer as orais cá fora, fazíamos perguntas uns aos outros, a gente às vezes dizia a brincar, a sério, diz que estás com diarreia e vai para casa. Era mais ou menos o que a McLaren e a Audi deviam ter feito nesta corrida, porque não só fizeram erros, como depois também parece que as coisas corriam todas mal. É claro que nós podíamos estar aqui, se de facto estes tivessem acertado
qual é que era a estratégia, e estávamos aqui a ter ao contrário. Eu acho que tu estavas a dizer que houve outros que fizeram. Se calhar a McLaren devia ser aquela que fazia menos sentido arriscar tanto. Eu acho que os outros lá mais para o fim fazia mais sentido arriscarem, porque era a forma de ter. Mas, pá, se pensarmos que toda a gente vai ter pelo menos um grande prémio para esquecer, eu acho que o discurso devia ser pelo menos eles já souberam que foi este. E já estão mais descansados, porque eu acho que houve ali pessoal que devia estar cheio de vontade de arranjar. Tu estavas a dizer que o Norris teve um problema na transmissão. Eu não sei se às vezes os gajos não têm um botão para provocar uma avaria e bazar. Porque eu acho que a certa altura o Piastri, até pelo tom de voz que falava no rádio, já estava tipo... Não é tipo Bottas, Mas não é? acaba. O Bottas anda lá na corrida com música de certeza nos headphones. O gajo diz ao engenheiro de pista, cala isso e mete música. O Alonso desistiu, acho que foi o Alonso, quando desistiu, ele chegou a estar ainda quase 2 voltas atrás do Alonso. Depois do Alonso desistir. Eu tinha aqui isto para dizer, que isto parecia aquelas coisas. Nós, quando fizemos o episódio das pequenas equipas dos anos 80 e 90, houve alturas nesta corrida em que havia mais de uma volta... Duas voltas e tal entre o primeiro e o último. Aquilo havia 50. O Bottas estava a 30 e tal segundos, depois o Stroll estava a 40 segundos. Aquilo parecia ou melhor, não parecia uma piada, faz lembrar, é a Fórmula 1 de outros tempos. Pá, eu acho que está toda a gente a falar do Russell. Eu acho que as gigantes pancadas neste grande prémio em termos de motivação foram os pilotos da McLaren. E acho que tu dizes bem, quando o que não se percebe não é o erro, percebe-se, não se percebe é não reagirem logo, não assumirem logo o erro e terem logo, aliás, como o Piastri disse na volta, porque é que não entramos já e mitigamos o erro ao máximo. Agora, pá, eu acho que esses saíram muito mais, eles e a Audi, que eu acho que a Audi também teve um fim de semana, pá, sim. mais valia puxar um fio qualquer e bazar para casa e aprender com aquilo do que está, porque foi mauzinho. Mas aí está, na Audi ainda se aceita, não é? Estavam fora do top. Agora na McLaren, para uma equipa que foi campeã do mundo já por 2 vezes nos últimos anos, esperava-se assumir, arriscámos, siga, falhou. E acima de mais, porque é que fizeram com os 2 carros? Mas isso é outra. Eu sou sempre um partidário de fazer diferente, mas eu acho que eles fizeram com os 2 carros que é os papaya rules, que é armas iguais. Porque são fofinhos. Porque foram fofinhos. Isto é para fofinhos. Mas é que até aí foram fofinhos, porque eles não quiseram dividir. Porque acho que se eles quisessem arriscar, o que fazia todo o sentido, eles podiam querer arriscar, iam tentar ganhar, se aquilo corresse bem, lá está, é o que estava a dizer, eram os heróis. Isto também se passa de herói a besta, de besta a herói, muito rápido. Mas além de eles não terem reagido logo na primeira volta de formação, foi não terem dividido as estratégias. Se eles quisessem arriscar, arriscavam com um carro, ou com o Piastri, ou com o Norris, e disse, agora aí não te sei dizer, nem vou discutir quem é que tinha primazia para escolher uma estratégia ou outra. Isso não para tinha. Não tinha. Portanto era indiferente quem é que ia... O Piastri foi ambíguo no rádio. Desculpa, o Piastri foi ambíguo no rádio, não disse nem ai nem oi. E aparentemente o Norris, as declarações dele depois da corrida... Foi defender a equipa. O próprio achava que era... Ele tinha que defender, não podia dizer, não podem dizer o contrário. Agora, o que é um facto é que é assim, se calhar, nós não sabemos, se calhar, quando houve, antes daquelas 2 tentativas de partida, nas 2 voltas de formação, que passaram 7 minutos ou 8 minutos, ou o que é que foi, se calhar, se eles tivessem arrancado à hora que estava prevista, se calhar os pneus iriam fazer algum tipo de sentido. E o Norris durante 500 metros andou muito à frente dos outros, é um fato. Ele acaba a primeira volta em primeiro, não acaba em segundo, nem em terceiro. Ele acaba a primeira volta em primeiro. E chegou a estar... Depois acabam os pneus e para na segunda. Claro que sim. Mas se calhar, agora ter-lhe mete 7 minutos em voltas, portanto dava mais 5 voltas, se calhar alguma vantagem poderiam ter, nunca o saberemos. Agora, o que eu achei, além de não terem reagido logo na primeira volta de formação, foi não terem dividido a estratégia, mas isso é aquelas papaya rules, que é os fofinhos, temos que dar as 2 coisas aos mesmos e nenhum pode ficar beneficiado. Acho que foi mais por aí.
Agora, se calhar, eles têm que voltar a ser mais firmes, como o Kimi foi, mais firmes no rádio para a equipa. Se calhar, meu amigo, é para parar, ponto final, é para parar, é para mudar de pneus. Mesmo que eles não estivessem preparados, eu entrava com o carro, porque Claro, é isso. o Piastri já sabia que ia perder o tempo, e mais valia perder tempo na volta de formação, enquanto eles estão parados, do que perder uma volta. Portanto, quer mudar de pneus. Não vou, descontinuas. Não, eu entro e alguém há de mudar alguns tipos de pneu. Ou então ficamos aqui parados, porque o resultado foi o mesmo. Até ficava mais barato, não estragava o material. Porque o Piastri, eu acho que o andamento do Piastri ficou muito condicionado pelo toque. O toque ainda foi um bocadinho com força. Portanto, aquilo não deve ter ficado lá muito direitinho. O carro do Piastri, com o Albon. O Piastri julgou mal, acho que foi demasiado cedo ao pote e arrebentou com o Albon. O Norris, vimos que o carro do Norris estava com um bom andamento, a McLaren estava com um bom andamento, recuperou rapidamente as posições, apesar de ter perdido quase 30 segundos com a paragem suplementar. Mas eles levaram a poder. É isso que torna agora é uma pena, porque seria ali mais um interveniente para as lutas que foram. Acho que o resultado do Verstappen foi uma grande corrida de Verstappen, foi uma boa corrida, mas mascara muito a Red Bull, porque não acabaram nem dois McLarens nem um Mercedes. Se calhar o lugar do Verstappen infelizmente ainda não é ali num pódio, mas aproveitando a deixa só para referir então muito brevemente o fim de semana da Red Bull. Gostaste da passagem, não gostaste? Acaba por, vocês facilitaram uma vida, que acaba por conseguir o primeiro pódio da época. Eu digo já, partilho a mesma opinião do Luís, acho que aproveitaram bem os problemas, a estupidez da McLaren, e depois em ritmo o Max consegue aquele pódio. Acho que a Red Bull e a Ferrari estão muito equiparadas ali ao nível da terceira equipa. Vai depender muito de circuito para circuito, muito sinceramente. Alexandre, o que é que achas da corrida do Max? E se queres referir mais algum piloto antes de terminarmos? Eu acho que vimos aí para o prognóstico do Mónaco. Pá. Vocês são muito... Ainda faltam 15 dias. Ainda faltam 15 dias. Eu acho que há uma grande. Primeiro, não dissemos, eu acho que foi uma McLaren terça porcaria de espasa da frente, correu tão bem que nos treinos livres voltaram logo ao desenho. Voltaram atrás. Ao desenho anterior. Segundo, tanto o Max como o Isaac, que eu não consigo, tenho sempre a dizer mal o apelido do senhor. Ambos disseram que o carro era difícil de conduzir, mas depois o kit de unhas, embora o Isaac tenha um grande kit de unhas, o outro tem um bocadinho melhor e nota-se. Ambos disseram que era muito difícil conduzir o Red Bull, e se calhar isso explica até alguma falta de combatividade do Max depois a resistir, e ambos disseram a mesma coisa, que em softs o carro comportava-se de uma forma e em médios comportava-se de uma forma completamente diferente. Mas o Max é estão a ver, é aquele predador que está sempre aqui de espera, está sempre ali com o bafo no pescoço e sempre a aproveitar. Tu dizes, já só teve este resultado por causa dos outros que não acabaram. É um facto, mas quem é que lá estava para ir ao pódio? Max. Exatamente. Bem, e com esta terminamos então aqui mais um episódio do Debrief. Volta-se na próxima semana, então já com a antevisão do Grande Prémio do Mónaco e com as últimas atualidades. Até lá, boas corridas.